continuidade às nossas resoluções de questões do Enem 2018, mais uma questão, mas já uma questão, né, interessante, uma questão que envolve ensino médio, tá? Uma questão de trigonometria, né? Acaba envolvendo trigonometria nessa questão, tá bom? Análise de um gráfico. Bom, vamos ler a questão. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a Hype Roller. Tá? Me perdoe meu inglês que é péssimo. Situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Aqui o ponto A, ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa é uma das cadeiras da roda gigante, tá certo? A partir da posição indicada em que o segmento OA, olha aqui, o segmento OA se encontra paralelo ao eixo do solo, né, ao plano do solo, rotaciona a minha roda gigante, eu não vou dizer o nome dela, no sentido anti-horário, esteja ao contrário dos ponteiros de relógio, né, nesse sentido aqui, tá vendo? Ó, vai de A, né, para cima, tá certo, gente? Bom, seja T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição original, tá certo? E a função em que descreve a altura do ponto A, tá certo? Em relação ao solo em função de T. Bom, só para a gente entender um pouquinho esse gráfico aqui, é interessante a gente ver o seguinte, ó, esse ponto A, tá vendo aqui? A distância dele ao solo é essa distância aqui, tá certo? Que a gente vai ver daqui a pouco, essa distância é 88 metros. Bom, essa roda gigante vai subindo, né? Ela vai subindo, 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 e chega ao ponto máximo dela, perfeito? Esse ponto, olha só, será justamente o 168, perfeito? Depois ela vai decrescendo, olha lá, volta a uma altura do solo, a mesma que ela estava aqui, e depois ela chega no ponto mínimo dela, bem perto do solo. É aqui, inclusive, que as pessoas saltam, não é isso? Tá? As pessoas entram por aqui, né? Ele começou a brincadeira aqui, mas esse ponto A, na verdade, originalmente estava aqui, quando começou o girar, né, da minha roda gigante. Bom, esse é o nosso gráfico. Após 2 voltas completas, tem-se o seguinte gráfico. Olha só, 88, foi a 168, passou de novo em 88, decresceu até um ponto mínimo, que ele não nos disse, nem é importante saber, a gente pode até saber qual é. Daqui a pouco a gente sabe. Ele volta a 88, vai no ponto máximo e fica assim, né? Isso em girar aqui, ó. Tá certo? Vai dar esse gráfico. Perfeito? E esse gráfico aqui, gente, ele tá a expressão da função altura é dado por f de t, aí que vem 5 itens, né? Olha, pode ser seno, pode ser cosseno, pode ser seno e cosseno, eu acho difícil. Eu acho que é uma dessas 3 aqui. Tá? Essas primeiras aqui, eu vou mostrar a vocês por quê. Vamos ver? Olha só, gente. Vamos lembrar de 2 gráficos importantes. Olha, esse é o gráfico da função seno e esse é o gráfico da função cosseno, né? Então vamos ver o seguinte, qual é o gráfico que mais se assemelha ao nosso gráfico? Vamos voltar lá em cima para ver? Gente, isso aqui está parecendo com a função seno. Com certeza estamos falando da função seno. Ela começa de um ponto aqui. Lembra que o seno começa em 0? 0, vai a mais 1, volta a 0, cai para menos 1, vai a 0, vai a 1 e assim indefinidamente. Exatamente o que acontece com a roda gigante. Então já percebemos que o nosso gráfico é da função seno. Tá certo? Agora, ele começa, né? Ele começa em 88, rapaz, isso aqui já assusta um pouco a gente. Então a gente percebe o seguinte, esse ponto deveria ser o ponto 0, mas é o ponto 88. Então eu garanto que eu estou adicionando 88 unidades. Tá certo? Vamos pensar nisso ainda, tá? Começar a pensar nesse detalhe aqui. E depois a gente vai ver esse 168 que é que vai matar o problema. Olha só, gente, o que é que eu posso analisar aqui? Assim, tá ele aqui, ó, 88 foi a 168. Gente, do ponto 0, né? Da função, já sei que a função é seno, não é isso? Ó. No seno, onde é 0, aqui já é 88. Então eu estou percebendo que na minha função tem alguma coisa a mais 88. Tudo vai ser somado a 88. É um padrão. É como se eu pegasse esse gráfico, né, e empurrasse ele lá para 88. Em vez dele estar aqui no 0, ele começa lá em 88. Tá certo? Vamos analisar agora. Olha só, quando o meu gráfico do seno chega a 1, aqui está chegando a quanto? A 168. Gente, vamos ver o seguinte, eu não estou acrescentando 88. Então quer dizer o seguinte, ó, 168 menos 88, isso é 80. Perfeito? Ou seja, eu estou percebendo o seguinte, esse gráfico é 80 vezes maior que o gráfico original da função seno. Então qual seria o meu gráfico? F de t, 88 é o acréscimo que eu dei, né, geral, para toda a função.
mais 80 vezes o seno de t. Como é que eu concluí isso? Esse 80 que está sobrando aqui, se ali deu 168, eu sei que acrescentei 88, essa diferença dá 80. Então quer dizer o seguinte, ó, o meu gráfico está multiplicado, o meu gráfico seno está multiplicado por 80 e somado a 88. Ó, 88 mais 80 seno t, ou se eu quiser ao contrário, 80 seno t, como está na resposta, né? Mais 88. Essa é a nossa resposta correta. Perfeito? Esse valor aqui, gente, né? Qual seria o valor relativo a esse ponto aqui, ó? Seria justamente 8, né? Não seria 8 metros? Porque eu tenho 88, né? Menos aqui eu fiz mais 80, né? Não é isso? Quer dizer, seria o menos 1. O menos 1 seria o que? 88 menos 87. Não é isso? Então esse ponto aqui seria o ponto 1 metro, na verdade. Tá? 88 menos 87. 1 metro é o mínimo. Tá certo então? Bom, essa aí é a nossa questãozinha. O importante aqui era reconhecer apenas se nós estávamos tratando de seno ou de cosseno e fazer a transposição. Tá? Quando começa em 88, por exemplo, se eu começasse, né, esse gráfico aqui em 30, eu garanto que era uma função seno mais 30. E aí eu vou ver no outro ponto o que eu tenho em relação ao seno. Eu tenho quanto? 168 menos 88, menos a partida, né? Isso, ó, deu 80. Então a minha função é 80 seno t mais 88, a resposta certa é a letra A. E com isso, mais uma questão resolvida. Essa já foi uma questãozinha mais elaborada, mais trabalhada, né? Já mexendo um pouquinho no ensino médio. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Então você que é concursando, se prepara para um concurso, gente, não deixe de conhecer o nosso site. Tem uma particularidade, o nosso site é 100% gratuito. Você fica livre para estudar quando quiser, quando puder. A matemática do ensino fundamental está completinha, teoria, exercícios propostos e resolvidos. Gente, não deixe de visitar o nosso site. Um site gratuito onde você terá acesso a todo o conteúdo da matemática do ensino fundamental. Perfeito? Você está no canal Professor Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube, né? E por aqui, gente, olha só a quantidade que eu vou falar com vocês. Nós já temos mais de 2.500 videoaulas. Vou repetir, 2.500 videoaulas totalmente gratuito. Todo o nosso canal, ele é gratuito, gente. Então você terá acesso a mais de 2.500 videoaulas. Na sua maioria são questões já aplicadas em concurso que nós resolvemos para você, fazendo aquela revisão importante, né? Para você que está se preparando para o concurso. Perfeito, gente? Então são questões da ESA, do Colégio Naval, da EPICAR, são questões do Cefet, do IFRJ, da FAETEC, são questões da Escola de Sargento das Armas, da Escola de Especialistas da Aeronáutica, Escola de Aprendizes Marinheiros, Fuzileiros Navais. O que mais que nós temos? Falei quase tudo, ainda tem os concursos públicos, né? Casa da Moeda, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal, concursos jurídicos, muitos concursos jurídicos, né? Muitas questões já aplicadas em vestibular, né? O Enem é um exemplo. Quando eu fechar essas questões do Enem de 2018, gente, eu terei 100 questões resolvidas do Enem. Gostou da videoaula? Se puder dar um like, eu te agradeço. Se puder se inscrever no nosso canal, eu te agradeço. Se puder clicar no sininho, né, é interessante que você vai ser avisado sempre que eu postar uma nova videoaula. E se passear um pouquinho pelas nossas videoaulas, vocês vão ver que vocês vão ter muito conteúdo interessante, né? Um outro detalhe que nós temos são as playlists, né? De vários assuntos, como por exemplo porcentagem, regra de 3 simples, regra de 3 composta, problemas do primeiro grau, problemas do segundo grau, equação do segundo grau, MDC, MC, sistema de unidades, potenciação, cálculos radicais. Gente, é muito conteúdo gratuito à sua disposição. Perfeito, gente? Bom, obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção. Na descrição dessa videoaula você terá um link, basta clicar que você vai chegar ao nosso site, matematicamuitofácil.com, um site gratuito com toda a matemática do ensino fundamental. Perfeito, gente? Agradeço a vocês, obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.